como sabem, em Mateus, e estamos no capítulo 4. Estamos no capítulo 4 de Mateus. Nós, ontem, fomos até o versículo 8, daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo o programa de ontem, e vou colocar também no grupo que temos, Café com Vida Diária, e vou colocar também no YouTube. Então, se você está inscrito no YouTube, você vai receber automaticamente em estreia o programa de ontem. Eu quero recapitular as tentações, hoje eu vou só enfatizar as 3 tentações, para que a gente possa se policiar enquanto liderança, enquanto pessoas que estão dentro de um ministério, ou enquanto homens e mulheres de Deus que querem ser usadas por Deus nesse tempo. Então, o primeiro Jesus respondeu, as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Ou seja, o Senhor, quando ele disse, se você é filho, e ele está atacando a identidade, mande que pedras virem pão. Então, ele ataca a identidade de Jesus, é a primeira coisa. Depois, ele joga a palavra, né? Olha, e o ser humano, e aí ele joga diante da necessidade. Há uma voz ali. Ele tem uma necessidade que é fome. Jesus tem fome. E aí Jesus vai combater com a palavra, né? Jesus vai jogar a palavra para ele, olha, nem só de pão, as escrituras sagradas dizem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou nessa versão, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Ou seja, eu vou obedecer a Deus e não às minhas vontades, e não aqui, por mais que seja a minha fragilidade. Então, o primeiro princípio que eu quero te ensinar hoje, que eu não ensinei ontem, né, é que o diabo, ele conhece as tuas fraquezas, os teus pontos fracos, e ele vai te atacar nos teus pontos fracos. E nós precisamos ter plena convicção. Nós, como filhos, precisamos entender quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos. Porque certamente Satanás te atacará naquilo que você é mais vulnerável. Então você precisa entender onde eu sou mais vulnerável, qual é a minha fraqueza, e se colocar nesse lugar na defensiva e contra-atacando, protegendo, vigiando, orando, porque a palavra diz que o nosso adversário, ele ruge como um leão, não o leão, porque um leão só tem um leão, mas ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, onde que Jesus estava mais vulnerável? 40 dias sem comer. Ele estava com fome. Então, ele foi no ponto mais vulnerável de Jesus. E a pergunta é, onde você está mais vulnerável hoje? Se você não souber responder isso, você está muito vulnerável. Se você precisa dizer, hoje, onde que eu preciso vigiar mais? Hoje, qual é a minha maior fraqueza? Hoje, onde eu devo redobrar a minha atenção? Hoje, eu preciso ter cuidado mais com o quê? Aonde eu caio com mais facilidade? Qual é o maior problema? Onde eu peco com mais facilidade? Isaías reconheceu isso. Isaías, diante da glória de Deus, ele vai dizer, eu tenho um ponto fraco, Deus. É o meu lábio. O meu problema é a boca. Eu tenho lábios impuros. E eu habito no meio de gente que tem lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, Jesus fortaleceu aquilo que era ponto fraco. Veio uma brasa viva do altar, tocou nos lábios, e aquilo que era o ponto fraco se tornou um ponto forte, porque o profeta vive pela boca. Como que ele poderia seguir o ofício profético com lábios impuros? Não poderia. Então, ele precisava dessa brasa viva vindo do altar. Ok, pessoal? Então, nós precisamos disso. Nós precisamos reconhecer aonde a brasa viva tem que tocar hoje. Você precisa reconhecer esse lugar. Em que área da minha vida essa brasa viva precisa vir para que me fortaleça e eu não seja uma presa fácil na mão do inferno, na mão de Satanás. Eu preciso ter convicções dos meus pontos fortes
mas também dos meus pontos fracos, para que eu possa proteger essa área e, mais do que proteger, pedir a Jesus, pedir a Deus que venha com a brasa viva e fortaleça tudo aquilo que é ponto fraco dentro do meu ministério, dentro daquilo que eu tenho no meu dia a dia com Deus. Então, coloquem aí, na primeira tentação, Jesus é tentado na vulnerabilidade dele, naquilo que ele era mais vulnerável, no ponto fraco. Então, coloca aí um princípio. Ontem eu coloquei pontos de atenção. Hoje eu quero falar de princípios espirituais. O princípio é: reconheça o seu ponto fraco. Reconheça onde você é mais vulnerável. Reconheça e vigie. E mais do que vigiar, faça como fez Isaías. Diga: ai de mim, um bom ministério, um homem que quer ser usado por Deus, uma mulher que quer ser usada por Deus. Ela não tem problema de dizer: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios. Ai de mim. Agora perceba que ele podia ter começado dizendo assim: ai de mim, porque habito no meio de gente de impuros lábios e é por isso que eu tenho impuros lábios. Vocês já notaram que tem pessoas que justificam os pontos fracos nos outros? Mas eu sou assim por causa disso. Mas eu sou assim porque o outro fez isso. Mas eu só falei isso porque o outro disse isso. Mas eu só agi assim. Pessoas que não assumem aquilo que são. Isso é má fé, isso é fraqueza. Eu preciso poder assumir as minhas responsabilidades. Isaías começou dizendo: ai de mim, porque eu sou. Depois que ele disse eu sou, então ele disse: o povo também é. Mas primeiro ele reconheceu quem ele primeiro é. E tem muita gente que quer reconhecer o que o povo é, mas não é capaz de olhar para ele e dizer eu sou. Então, antes de você dizer ai de mim, ai do povo, diz ai de mim. Antes de querer liberar algo acerca do povo, antes de analisar o povo, primeiro olhe para você e diga: eu sou assim. Às vezes a gente quer acusar todo mundo à nossa volta. Olha, a minha igreja é assim, o meu pastor é assim, a minha família é assim, o meu marido é assim, ai do meu marido, ai dos meus filhos, ai do meu pastor, ai da minha pastora, ai da igreja, ai da cidade, ai dos políticos, ai de todo mundo. Mas não é capaz de olhar para ele e dizer: ai de mim, porque eu sou assim. Então, eu quero te ensinar hoje um princípio espiritual. Compreenda seu ponto fraco. Porque na primeira tentação, Jesus é tentado no ponto fraco. Qual era o ponto de vulnerabilidade? Fome. 40 dias sem comer, fome. O que Isaías reconhece: eu tenho um ponto fraco, Jesus. Diante do trono de Deus, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías capítulo 6, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então, quando eu vi o Senhor, a primeira coisa que eu fiz foi gritar: ai de mim. Alguém que está diante de Deus, mas nunca gritou ai de mim, mas não tem o espírito de quebrantamento, de arrependimento, não está de verdade vendo o Senhor. Eu sei que alguém está vendo o Senhor, porque ele não tem dificuldade de dizer ai de mim, eu preciso mudar. Ai de mim, porque eu tenho pontos fracos. Ai de mim, porque eu preciso fortalecer algo que não anda bem na minha vida, no meu ministério. E depois ele disse: eu habito no meio de gente também que precisa de cura, de libertação, nos lábios. E aí a brasa vem para tocar na fraqueza de alguém que reconheceu que é fraco. Vocês estão compreendendo? Por que tem gente que nunca muda? Primeiro, que não viu o Senhor. Está dentro da igreja há anos e nunca teve um encontro com a glória de Deus. Porque é religioso, porque é religiosa. Porque quando vai ao culto, vai como uma forma de religiosidade. A fome, a sede de Deus. Como que eu sei, pastora, que eu estou indo ao culto porque eu tenho fome e sede? Ou porque eu sou religiosa ou religioso?
É fácil. Se você, quando percebe que é dia de culto, seu coração não queima, o coração não está batendo mais forte, se você não, ao pisar na igreja, não está cheio de expectativa, se na hora da adoração você não voa nesse lugar, se na hora da palavra você não está tentando atrair Jesus, se você está fazendo tudo isso no modo automático, se você faz isso no modo automático, você é religioso. Você não está ali. Aí a Bíblia vai dizer, olha, esse povo me adora com lábios, mas o coração deles está longe de mim. Alguém que está vendo o Senhor, ele é necessariamente, dentro desse lugar, ele vai gritar, ai de mim. Ele vai reconhecer os pontos que ele precisa ser trabalhado. E é isso que aconteceu com Isaías, e é isso que tem que acontecer conosco. Eu percebo que alguém está tendo realmente um encontro com Deus, porque ele não tem dificuldade de dizer, Deus precisa trabalhar em mim. E eu sei claramente aquilo que Deus precisa fazer em mim. Eu sei que alguém é religioso, porque toda vez que encosta em mim é para falar, ai daquele fulano, ai da igreja que não anda bem, ai da igreja que está sempre mal. O problema é sempre dos outros, o problema nunca é ele, nunca é ela. Nunca, ele nunca reconhece um ponto fraco nele. Ele nunca reconhece um ponto fraco dentro de si mesmo. E só então que Deus pega aquela brasa viva e toca nos lábios, só depois que ele vai ouvir uma voz no céu. E a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Há uma conversa no céu. Vocês estão compreendendo? Há uma conversa no céu. Isaías está ouvindo o céu conversando. Isaías está ouvindo a Trindade conversando. E existe um lugar que nós acessamos por meio de um arrependimento genuíno, por meio de um reconhecer de fraquezas, aonde nós estamos na terra, mas nós começamos a ouvir o céu, nós ouvimos a Trindade falando, nós ouvimos as necessidades do nosso Pai e podemos prontamente fazer o que Isaías fez. Isaías está olhando lá em cima e a Trindade está falando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele imediatamente ali olhando, ele diz, eu sou a solução, eu já posso, porque eu estou alinhado, eu já resolvi os meus pontos fracos, eu reconheci, a brasa já veio, aí eu posso dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu preciso passar pela tríplice da revelação de Deus. Existe uma tríplice revelação de Deus. Primeiro passo, ver Deus. Segundo passo, reconhecer as fraquezas e ser tocado pela brasa viva. E o terceiro, eu passo a ouvir o céu. É alguém que diz que está vendo Deus, mas não é capaz de dizer, eis-me aqui. De verdade, nunca ouviu Deus. Uma pessoa que está há 20 anos, 30 anos dentro da igreja, e nunca foi capaz de se colocar à disposição, nunca foi capaz de dizer, eis-me aqui. Ai, mas eu sou tímido. Então, peça a brasa viva para tocar na sua timidez, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ah, mas é porque eu não sei falar. Moisés também não sabia. E mesmo assim, ele ouviu o eis-me aqui, depois que ele viu a glória de Deus na sarça ardente. Ah, eu me sinto uma criança, o Senhor, Jeremias também, ele dizia, eu sou só uma criança. Mas quando ele ouviu Deus, ele recebeu de Deus um comissionamento, ele disse, eis-me aqui. Nós sabemos que alguém está vivendo um relacionamento com Deus genuíno, quando ele vê a glória de Deus, quando ele percebe os céus abertos. Diante do céu aberto, ele reconhece o ponto que precisa ser mudado.
A sarça vem, a brasa viva vem, toca na fraqueza, ele é transformado, ele não tem um ponto de fraqueza que não é transformado. Ai, pastora, não consigo, não dou conta desse ponto fraco. Dá conta, sim. O máximo que pode acontecer é que quando você fortalecer um ponto, vai vir o outro. Porque você ainda não está no corpo glorificado. Então, você fortalece um, Satanás descobre outro. Então, você tem que vigiar até que ele venha. Ponto. Esse é um exercício que você vai ter que fazer todos os dias. Hoje, aonde eu estou fraca? Hoje, o que eu preciso vigiar? Hoje, o que eu tenho que mudar? Hoje, o que eu estou tendo que perceber? Onde que eu estou dando mais lugar? Porque a palavra diz, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar. Que mais? Quando você percebe que alguém está tendo realmente um encontro genuíno com Deus, porque ele é alguém que está sempre gritando, eis-me aqui. Ele escuta o céu conversando, ele escuta a Trindade, e ele está pronto a responder o apelo da Trindade. Sou eu estou aqui, pode me enviar a mim. Pegaram esse princípio? Então escrevam aí, se estão anotando, a tríplice da revelação e do chamado de Deus. 1, ver os céus abertos. 2, reconhecer as faltas, para que a brasa viva toque nessa falta, nessa fraqueza. 3, ouvir o céu conversando e atender as necessidades do Pai, atender as necessidades da Trindade, atender as necessidades do céu, gritando, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então, Deus me ministrou isso ao meu coração e eu senti que não podia deixar de entregar a vocês. Foi uma revelação que Deus foi me entregando ao longo do dia. Eu disse, não, eu não vou deixar ele sem essa revelação. Amanhã eu volto e ministro isso. Então, esse princípio aí é muito importante, está muito alinhado com essa primeira tentação. Na segunda, como ele percebeu que Jesus contra-atacaria com a palavra, o diabo resolveu citar a palavra, né? E eu disse a vocês que vocês precisam ter cuidado, porque, primeiro, essa é a primeira verdade. Quem não lê Bíblia já é carteirinha marcada, já é ficha marcada, já é carta marcada para o diabo trabalhar, né? Porque quem não conhece Bíblia, como é que vai vencer tentação? Não vence tentação sem Bíblia, né? Então você precisa da palavra para poder combater o diabo. Pronto. Mas até aqueles que conhecem palavra, porque o diabo, ele conhece Bíblia. E muitas vezes ele vai ministrar, ele vai falar o quê? Bíblia. Então, veja o que ele vai dizer, se tu és filho de Deus, de novo, identidade. Perceba que ele vai com uma coisa se mantém em todas as tentações, a identidade. Por isso, a gente precisa ter tanto cuidado com a restauração da identidade, né? Então, se você é filho de Deus, jogue-se daqui. E ele vai dizer, porque a palavra diz que você pode jogar, que ele vai segurar, e aí os anjos vão vir, vão pegar você. E eu falei para vocês que ali ele tocou no ego de Jesus. Ele falou: olha, você vai começar o seu ministério de um jeito sensacional, né? Você vai começar o seu ministério, meu Deus, vai ser extraordinário, né? Você vai se jogar e todo mundo vai aplaudir, vai dizer, ele é o Yeshua. E ele estava tentando mexer o quê? No brilho, né, de Jesus, para Jesus dizer assim, ah, que espetáculo. E muitas pessoas têm essa dificuldade. Muitas pessoas acabam no meio da caminhada fazendo coisas para que o nome dele seja visto, para que o nome dela seja visto, para a honra dela, para a glória dela. Né? Olha, se tu és mesmo filho de Deus, então você vai manifestar isso. Eu vou te levar ao alto. Ele levou ele ao mais alto lugar do templo da cidade santa, Jerusalém. E ele falou: agora você vai dar um show. As pessoas lá embaixo vão olhar para você e vão dizer: uau! Você vai se atirar, os anjos vão vir te buscar.
E às vezes, se nós não tivermos cuidado, a gente vai se pegar fazendo exatamente isso. Vocês estão compreendendo? Ah, eu vou fazer isso e todo mundo vai ver que eu sou mulher de Deus. Eu vou fazer isso e todo mundo vai ver o meu valor. As pessoas vão me reconhecer. Nós não devemos nos mover para que o nosso nome seja visto. Nós nos movemos para que o nome de Deus seja visto. Nós não devemos nos mover para que tenhamos reconhecimento, mas para que o Senhor Jesus seja reconhecido. Nós não trabalhamos para a nossa honra e nossa glória, mas nós trabalhamos para que a honra e a glória, o poder, o domínio sejam de Deus para sempre. Então, veja, vulnerabilidades e a fraqueza, ego, orgulho. Veja que foi isso que derrubou Satanás. Satanás era um anjo de luz, Lúcifer. Ele era regente do coral, e um dia subiu a cabeça isto, e foi aí que ele tentou derrubar Jesus. Subiu a cabeça esse lugar de, olha, eu mereço mais, eu estou aqui regindo esse coral, por que não eu? Por que não para mim? Eu tenho que ser visto, eu tenho que ser adorado. Então, Satanás tocou exatamente aí em Jesus. E quantas pessoas, vamos lá, gente, quantas vozes lindíssimas, até aí no mundo secular, que fizeram muito sucesso, que foram afastados, desviados da igreja. Fizeram pactos com o diabo, porque pegaram um dom que eles usaram primeiro no reino, na igreja. Pegaram o dom e foram para o mundo usar o dom. Fizeram pactos e alianças satânicas. E muitos deles se mataram. Muitos deles se suicidaram. Muitos deles acabaram drogados. Muitos deles acabaram mal a vida, porque negociaram, porque lutaram pelo seu nome, honra, fama, glória. E é isso que Satanás faz. E muitos ele não tira da igreja, ele deixa no altar. E esses homens são soberbos, cheios de si. E eles vão dizer, se eu sou filho de Deus, se eu sou homem de Deus, então isso, aquilo, porque ele precisa mostrar, eu sou um homem de Deus. E eu disse e volto a repetir, que homem de Deus não precisa dizer que é homem de Deus. Mulher de Deus não precisa gritar que é mulher de Deus. Você sabe por quê? Porque todos sabem que é. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Amém, pessoal? E aí ele vai contra-atacar com a própria palavra. Ah, você está usando esse texto. Espera aí que eu vou colocar o contexto no lugar. Mas as escrituras sagradas também diz, não tentarás o Senhor teu Deus, ou não coloque à prova o Senhor seu Deus. Vamos então agora para a última tentação. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, as suas grandezas, e disse, eu te darei tudo isso, se você me ajoelhar e você me adorar. Perceba que foi por isso que Lúcifer saiu do céu, porque Lúcifer tem um desejo de adoração. Lúcifer caiu do céu com a terça parte dos anjos, porque ele dizia, eu preciso ser adorado. Eu preciso que me adorem. O diabo, ele quer de você adoração. Jesus respondeu, vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor só Deus e sirva somente a Ele. E eu tenho um recado de Deus para você essa manhã, muito urgente, muito urgente. A Bíblia diz que idolatria é quando eu coloco alguma coisa no lugar que é de Deus. Tudo aquilo que está no lugar, tudo aquilo que assume o lugar de Deus na minha vida, eu estou idolatrando aquilo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muito crente que é idólatra. Aí você vai dizer, não é possível, pastor, assim.
porque ele coloca outras coisas que deveriam estar. No momento que ele devia estar lendo a Bíblia, orando, jejuando, ele não consegue ter práticas cristãs por causa disso aqui, ó. Ele adora um aparelho pequenininho. Vocês estão entendendo? Ele vai adorando um instrumento pequeno, ele vai se colocando na frente de tantas distrações, e ele não tem tempo para Deus, mas tem tempo para ficar 3 horas nas redes sociais. Ele não tem tempo para Deus, mas tem tempo para ficar 3 horas assistindo uma série. Porque, veja, cada série gira em torno de 40 minutos. Se você é alguém que vê série, você vê aproximadamente 40 minutos vezes 3. Faça as contas. Mais de 2 horas você vai ficar na frente dessa série. E aí você pergunta, quanto tempo você orou hoje? Ah, eu não tive tempo. Eu não tive tempo, é a pior asneira que alguém pode dizer. Na verdade, você idolatrou, você colocou alguma coisa no lugar. Tem gente que idolatra trabalho. Tem gente que adora o trabalho. Já viu? Ah, eu adoro o meu trabalho. E a pessoa vive pelo trabalho. E ele coloca o trabalho no lugar que é de Deus. Tem gente que coloca a família no lugar que é de Deus. 24 horas ali pela família. Não é capaz de pegar um dia, deixar para lá alguma coisa, entrar dentro do quarto e orar. É Marta e Maria. Já viu Marta e Maria? Marta atarefada, Marta, tu estás atarefada e afadigada com muitas coisas. Estás distraída com muitas coisas. Estás atarefada com muitas coisas. Agora, Maria escolheu a melhor parte, isso não será tirado dela. Existem muitas pessoas que estão assim, distraídas, com muitas coisas dentro de casa, e não estão adorando a Deus, estão colocando outras coisas no lugar que é de Deus. A pergunta é, o que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Porque quando Satanás não consegue a sua adoração de forma direta, ele busca também que você não adore a Deus. Sabe aqueles relacionamentos tóxicos? Você sabe aqueles relacionamentos tóxicos? De se você não é minha, você não vai ser de ninguém? Hã? Sabe aqueles relacionamentos tóxicos? Se você não vai ficar comigo, você não fica com ninguém? Satanás, muitas vezes, ele... Ana, pois é. Satanás é tóxico. O inferno é tóxico. E ele diz assim, pronto, você não vai me adorar, mas a Deus você também não vai adorar. Porque eu vou te distrair. E eu vou te tirar desse lugar, do encontro com Deus. Eu não vou permitir que você entre dentro do quarto. Eu não vou permitir, eu vou te distrair com muitas coisas. E você não vai ter tempo para entrar no quarto, você não vai dobrar o joelho, você não vai adorar, você não vai ter uma vida de adoração. Mas nós precisamos combater o diabo e mostrar para ele que nós temos um Deus e nós o adoramos. E isso é a prioridade da nossa vida. Eu adorarei a Deus e isso é a minha prioridade. Amém? Vocês estão entendendo? Então, se vocês estão anotando, coloquem. Satanás, quando não consegue a sua adoração, ele luta para que Deus também não a tenha. Ele vai dizer o seguinte, tudo bem, você não vai me adorar, mas eu vou te distrair, porque eu também não quero que você adore a Deus. E aí você fica nesse lugar que não existe, porque vai dizer assim, ah, pastora, mas eu não adoro o diabo. Eu não tenho tempo para adorar a Deus. Como que eu vou ter tempo de adorar a Deus? O que seria adorar a Deus? Adorar a Deus seria você acordar de manhã buscando o Espírito Santo. Ter um tempo de oração, não é só a Bíblia, gente, oração. Entrar para dentro do quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e ter encontros com Jesus. Jejuns, práticas de jejum. Ou seja, uma vida de piedade. Que Deus seja o primeiro na sua vida. É isso que é adoração. E tem gente que passa dias sem nem olhar para Deus, sem ler Bíblia, sem orar, sem jejuar, sem uma vida de piedade. O que Satanás está fazendo? Ela não vai me adorar, mas a Deus também não vai, porque eu não vou permitir. Se você está fazendo a vontade do inferno, em última instância, você está, sim, se submetendo ao diabo. Você está resistindo a Deus
e se submetendo ao inferno. Agora, o que a Bíblia diz é: resista ao diabo, submeta-se, pois, a Deus, e ele fugirá de vós. Então, você precisa compreender que, mais do que não adorar o inferno, você precisa adorar a Deus. Veja o que ele vai dizer. Olha, adorar, a Bíblia diz, as Escrituras Sagradas diz: eu não vou me adorar, eu não vou adorar você. Olha o que ele diz: eu vou te dar todos os reinos do mundo. Eu vou te dar todas as suas grandezas. Eu vou te entregar toda a terra. E ele podia? Até podia. Você sabe por que ele podia? Porque ele, quando pergunta Jó, ele aparece na frente do trono de Deus. Você lembra? Jó, onde você está? Ele vai dizer: olha, eu sou aquele que fica rodeando pela terra. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então ele vai dizer assim: olha, eu tenho uma terra. O diabo levou Jesus ao monte alto, mostrou todos os reinos do mundo e as grandezas, e disse: eu te dou tudo isso. Então ele se sentiu dono disso, ele se sente dono dos reinos do mundo, ele se sente dono, ele sente: eu dou conta disso. Você só tem que ajoelhar e você só tem que me adorar. E ele vai dizer: Satanás, eu não quero os reinos do mundo, eu não quero as grandezas do mundo. Satanás, eu adorarei somente a Deus, e somente a Ele eu prestarei o culto. Eu não quero suas dádivas, seus pratos, como Daniel na Babilônia. Eu não quero os pratos da Babilônia. Me dê legumes, me dê verduras. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me dobrar. Eu vou proteger o meu coração. Eu continuarei adorando. No melhor dia eu adorarei, no pior dia eu adorarei. No melhor momento eu adorarei, no pior momento eu adorarei, em todo tempo eu adorarei. Eu adorarei o meu Deus. Eu acordarei adorando, eu passarei o dia adorando, eu não me dobro, eu não me afasto do meu Deus, porque as Escrituras Sagradas dizem: somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás o culto. Pastora, mas eu não adoro outro Deus senão Deus, só que é só as quintas e domingos. Desculpa, se tem alguma coisa tomando o lugar de Deus na sua vida, você está sim prestando culto a essa coisa. Então, vigie o seu coração para que Deus seja a prioridade e para que você realmente tenha uma vida de contínua adoração. A adoração não é quando tem música, a adoração não é no templo, a adoração é um estilo de vida. A mais linda adoração é a minha vida, é uma prática diária. Eu preciso acordar em adoração. Aliás, a Bíblia diz: tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, ou seja, faça para adorar a Deus. Quer comais, quer bebais. Então, vai comer, adore a Deus comendo. Vai vestir, vista Deus, adore a Deus vestindo. Tudo que você fizer, faça para adoração, faça para a glória de Deus. Adoração a Deus não é quintas e domingos na igreja. Adoração vai além do templo. Adoração é algo contínuo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ou seja, eu acordo queimando em adoração, eu passo o dia queimando em adoração, e eu vou dormir queimando em adoração, e eu não me distraio. Remi o tempo, porque os dias são maus, vai dizer o apóstolo Paulo. Eu preciso remir o tempo, eu preciso vigiar o meu tempo, para que eu não me distraia, e eu possa ter a prática da adoração contínua, acordar em adoração, dormir em adoração, passar o tempo em adoração. A adoração precisa ser algo contínuo. Veja como termina. Então o diabo foi embora. Então o diabo percebeu que Jesus não cederia nas fraquezas. Então o diabo percebeu
que Jesus não estava a fim de ser visto. Ministério não é ser visto, ministério é serviço. Anote essa frase, porque existe uma diferença muito grande entre ser visto e serviço. Tem gente que, em vez de servir, ele quer ser visto. Ministério não é ser visto. Ministério é serviço. E esse serviço deve ser para a glória de Deus. Então o diabo viu que Jesus jamais deixaria de adorar o Pai, que Jesus faria a vontade do Pai. Ele percebeu que a adoração de Jesus jamais seria dele, que Jesus não dividiria o seu coração. Então ele foi embora. Você sabe por que tem muito crente oprimido? Tem muito crente oprimido. Muito crente oprimido. Porque ele não consegue resistir às tentações. Por isso, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus vai dizer, quando for orar, ore, livra-me da tentação. Não me deixe cair em tentação e livra-me do mal. Tem muito crente por aí que está cedendo à tentação. Porque nos pontos fracos não vigia e cede. Não é transformado com as brasa viva. Anos e anos dentro da igreja nunca mudou. Porque quando Satanás chega e oferece, olha, você vai ser honrado, as pessoas vão, olha, ninguém respeita você, ninguém reconhece você. Ele ali, ó, você precisa ser reconhecido. Cede. E por fim, são crentes que não dão adoração a Deus. Adoram qualquer coisa, mas a Deus não. Porque a adoração, ela tem a ver com entrega. Quanto mais eu entrego, mais eu adoro. Não tem entrega, não tem adoração. Adoração envolve entrega. Anote isso. A minha adoração está diretamente ligada à minha entrega. Anote isso. A minha adoração está diretamente ligada à minha entrega. Ou seja, se eu não entrego, eu não adoro. O que você está entregando a Deus? O que você está entregando a Deus todos os dias? As suas entregas precisam ser diárias. Olha, eu entrego meu tempo de lazer. Eu podia ficar aqui vendo 3 séries, não vou. Eu vou orar. Eu vou buscar Deus. Eu vou buscar a palavra. Eu podia agora me envolver em tantas coisas por dinheiro, no trabalho. Vou trabalhar em 3 empregos para ganhar mais, para poder ter bens, para poder ser visto e reconhecido por homens, para que todos vejam que eu sou incrível. Mas eu não vou, porque eu preciso fazer entregas. Que o Senhor te abençoe, para que você possa ter uma vida, que o diabo vai embora. Agora veja isso, quando o diabo foi embora, anjos vieram cuidar de Jesus. Eu vou dizer uma coisa, não tem nada melhor que você perceber que você está sendo cuidado pelo céu. Quem enfrenta as tentações e não cai nas tentações, o céu vem e cuida deles. Se você se mantiver firme, firme, o céu mandará anjos para cuidar de você. Aí você diz, não vou me dobrar, e Deus manda anjos para cuidar de você. Eu vou adorar ao Senhor, sim, e Deus manda anjos para cuidar de você. Eu vou fortalecer os meus pontos fracos, e Deus manda anjos. Eu vou ser transformado nisso que é ponto fraco, e Deus manda anjos para cuidar de você. Eu quero dizer uma coisa para você, hoje Deus está disposto a mandar anjos para proteger, para cuidar de você. O Senhor Jesus, Ele é exemplo para nós. Vença as tentações, viva uma vida para a glória de Deus.
Seja como Isaías, que você possa, nesse dia, dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Que você possa ver a glória de Deus, céus abertos, que você possa ser transformado e não caia na sua fraqueza. Não caia ouvindo a voz do inferno, ao contrário, que você possa dizer: agora que eu estou pronto, e eu estou ouvindo o céu, e eu estou dizendo: eis-me aqui para te adorar, eis-me aqui para tornar o teu nome conhecido em toda a terra, eis-me aqui para viver uma vida que honre e adore o Senhor, eis-me aqui para fazer entregas extravagantes, para que você veja que o meu coração é teu, e o meu coração é teu para sempre. Amém? Vamos orar? Oro, Senhor, por todos que me escutam. Senhor, fortaleça a fé dos teus filhos diante das tentações. Não permita que caiam nas suas fraquezas. Ao contrário, que sejam transformados. Ó Deus, não permita que trabalhem para ser vistos, porque ministério não é para ser visto, mas é um serviço. E o servo, o Senhor Jesus bem disse, que o Senhor não veio para ser visto, o Senhor não veio para ser servido, mas para servir e se dar em resgate de muitos. O Senhor, muitas vezes, quando fazia alguns milagres, dizia: não contem, porque o Senhor veio para servir. O Senhor veio e lavou os pés dos discípulos. O Senhor nos deu humildade no reino de Deus. Não permita que a soberba, a arrogância nos tome. Ó Deus, e nos ajude a não adorar, a não negociar uma vida de adoração. Nós queremos ter uma vida de adoração contínua. Nós queremos acordar em adoração e dormir em adoração. Nos move em adoração, Jesus. Eu te peço, em nome precioso e bendito de Jesus. Amém e amém. Pessoal, obrigada por esse dia. Ana, Deus te abençoe, te levante, te honre, te potencialize. Que o Senhor seja com vocês, que o Senhor levante vocês nesse dia, que o Senhor faça de vocês uma tocha acesa aonde vocês estiverem. Até amanhã. Amanhã nós continuamos Mateus 4, hein? Hoje nós fechamos as tentações. E amanhã vamos ver como começou o ministério de Jesus. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Amanhã nós vamos ver como que começou esse ministério tão lindo, tão bendito do nosso Senhor Jesus. Vamos continuar nos inspirando na liderança de Jesus. Ele é o líder que precisa nos motivar. É para ele que devemos olhar. Amém? Até lá, até amanhã, às 6 horas da manhã. Deus abençoe vocês.